E preparado para o nosso clube dos 3% hoje? O tema de hoje é profundo. É simples e ao mesmo tempo é profundo, e eu tenho certeza que você vai sair dessa live diferente do que você entrou. Na live de ontem, nós falamos sobre os 4 passos para você se tornar uma pessoa reconhecida, muito mais valorizada, e hoje, o tema de hoje é por que você deve ter fé. Por que você deve ter fé? Talvez você imagine o porquê, você tenha claro por que você deve ter fé, você já viveu algo muito transformador na sua vida, e aqui a gente vai trazer alguns passos também muito importantes do porquê você deve ter fé. Tereza, bom dia, Max já tá aí, deixa eu fixar aqui os comentários. Pra gente iniciar com chave de ouro aqui, começa apertando o coraçãozinho para o Instagram entender que esse tema aqui é relevante, que as lives, o clube dos 3% tem feito diferença na sua vida. Então, ó, já aperta o coraçãozinho aqui para o algoritmo já enviar a live para mais pessoas. Aperta o aviãozinho, encaminha para pelo menos 3, 4 pessoas que você conhece. Traga essa pessoa para essa live, transborde na vida dessa pessoa. Começa a sua manhã transbordando na vida de alguém. Isso vai ser extremamente importante. Você pode salvar uma vida. Uma pessoa que acordou desanimada e você envia a live, essa pessoa já tem um dia totalmente diferente porque você transbordou na vida dela. Então já encaminha aqui. Deixa eu encaminhar também o aviãozinho pra gente começar. E o tema de hoje é por que ter fé? Por que ter fé? Vamos falar sobre isso. Já encaminhei aqui o aviãozinho. Muito bom. Antes de falar com você por que ter fé, deixa eu te lembrar sobre o dia 8/8, em que eu vou desvendar com você um mapa da autoconfiança e da plenitude. Dia 8/8, às 8 da noite, vai ser o dia em que você vai ter uma clareza sobre como você pode ser uma pessoa autoconfiante e plena nas áreas da sua vida. Se você quer aprender os 6 pilares para isso, se você quer se aprofundar nesse assunto, dia 8/8 vai ter um aulão ao vivo para você no YouTube. Ó, comenta a palavra coragem aqui nos comentários para que você possa garantir o seu ingresso. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, já corre lá, já cadastra aqui na página para você entrar no grupo do WhatsApp, que nós vamos mandar as mensagens privilegiadas lá para você. Muito bom! Bora lá, fez o seu cadastro na página, enviou coragem, fez seu cadastro, apertou o coraçãozinho, apertou o aviãozinho aqui, bora começar a nossa live de hoje. Deixa eu só apagar, aê, bora lá! Olha só, por que você deve ter fé é o tema de hoje. E aí, eu coloquei aqui alguns tópicos, mas eu vou deixar fluir também aqui com você. Antes de te dizer por que você deve ter fé, eu quero te dizer o que acontece na sua vida quando você não tem fé. Ou quando você tem fé e não vive ela. Então são duas coisas diferentes. Tem muita gente que tem fé, mas que não vive aquela fé. Ou só tem um tempo com Deus quando dá, sabe? Ai, nossa, agora eu vou ter um tempo com Deus. Ou quando tá passando por alguma dificuldade. Então eu vou trazer pra você aqui, olha só. Como é a vida de uma pessoa que não tem fé. Ela é incrédula, sabe? Essa pessoa, eu já fui essa pessoa. Eu olhava os testemunhos, as pessoas falando de fé, e eu falava assim, duvido que isso aí existe. Eu era totalmente incrédula. Eu misturava religião com fé, eu não tinha conhecimento da palavra. Tem muita gente que está assim. Tem gente que é incrédulo, que não tem fé. E tem gente que tem fé, que você olha, parece que aquela pessoa tem aquela fé enorme, mas ela não vive a fé. Uma coisa é ter, outra coisa é viver. Então a gente vai falar aqui a importância de você ter fé e também viver a fé. E olha só, para isso, deixa eu começar falando o que é fé. Fé, muita gente acha que fé é acreditar. Fé não é só acreditar, né? Tem coisa que é otimismo, que é positividade. Nossa, eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu acredito, sabe, que tudo vai fluir na minha vida. Isso é acreditar. Uma coisa é você acreditar em algo. Eu acredito em algo superior, eu acredito em Deus. Isso é crer, acreditar. A fé, de verdade, ela é o confiar. Existe uma diferença entre acreditar e confiar, e eu já quero começar nessa live trazendo isso pra você. Você tá acreditando em Deus
e que vai dar tudo certo, sendo otimista e trazendo uma fé que eu diria um pouco mais superficial, ou você está de fato confiando em Deus? Fé é crer no sentido de confiar, de entregar, de se permitir. Quando fala assim, olha, deixa fluir o Espírito Santo, você precisa confiar em Deus. A fé ela é confiar. E como é a vida de uma pessoa que não tem fé, ou que tem fé e é incrédula mesmo, ao mesmo tempo, ou que tem fé, mas não vive a fé? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu trouxe alguns pontos muito importantes. E no final dessa live, com um único versículo, eu vou te responder por que você precisa ter fé e viver ela. E um único versículo. Um único que vai trazer tudo aqui pra gente. Bom dia, tô vendo a galera chegando aí. Já estamos aquecendo aqui a nossa live do porquê você deve ter fé. Já coloca aqui, aperta aqui o coraçãozinho para encaminhar essa live para mais pessoas. E para começar, diz aí o quanto você tem de fé na sua vida hoje. Camila, eu tenho muita fé. Eu, além de crer, eu confio em Deus. Eu vivo a fé. Camila, eu tenho mais ou menos de fé, sabe? Eu queria aumentar minha conexão com Deus. Eu preciso orar mais, eu preciso entender mais quem é Deus, viver experiências. Então eu tenho fé, mas eu não tenho aquela fé profunda. Camila, eu sou incrédula. Por mais que eu queira falar com Deus e orar, lá no fundo eu tenho pouca fé. Lá no fundo eu nunca vivi experiências. Então você é uma pessoa que tem muita fé, tá precisando de mais fé, ou você não tem fé. Ó, Micaela linda, mentorada linda, bom dia, precisando de mais fé. Isso aí, a gente vai reconhecer aqui nessa live que nível que você tá, sabe? Pensa em 3 níveis. Nível aqui, que você fala assim, nossa, eu não tenho fé. Eu não tenho fé, eu não sei nem se eu tenho fé, eu não sei nem o que é fé. Tem gente que ainda não sabe. Confunde fé com religião. Tá no nível aqui, mas um pouquinho mais acima, que é aquele nível que a gente fala assim, eu até tenho, mas eu preciso de mais. Ou você acha que você já tem uma fé, que você confia e você já viveu testemunhos e experiências precisando de mais fé. Vamos falar exatamente sobre isso aqui hoje. Então vocês estão no lugar certo no Clube dos 3%. Então vamos lá. Como é a vida de uma pessoa que não confia em Deus, que não tem fé, ou que precisa de mais fé? E aí você vê se você vai se identificar com algum desses pontos, combinado? Eu vou trazer alguns pontos e você vai ver se você vai se identificar. Primeiro deles, a pessoa que não tem fé, ou que é um pouco mais incrédula, que não desenvolve o lado espiritual na vida dela, ela dá mais ênfase ao aspecto material das coisas. Camila, o que é isso? Ela foca muito no material, tem dificuldade de desapegar. Ela foca muito no eu trabalho para pagar as contas, e aí eu pago as contas e eu trabalho, e essa pessoa vive na força dos próprios braços. Tudo para essa pessoa é mais desgastante. Tudo para essa pessoa é mais difícil em relação ao mundo material, em relação às conquistas. Então essa pessoa começa a se cobrar demais. Essa pessoa começa a investir tanto emocional na questão financeira, na questão dos sonhos. Ela traz tanto exaustão mesmo emocional que ela vive uma vida com a força dos braços. São pessoas que têm muita dificuldade em desapegar. São pessoas que vão desenvolvendo, trocando o sentimento de ambição por ganância. Chega até esse ponto, então tem vários níveis. Mas são pessoas que até desenvolvem sentimento de ganância. E a ganância consome a pessoa. São pessoas que focam no dinheiro. O coração delas está no dinheiro. Idolatram o dinheiro. Então, primeiro ponto. E aí, se você tiver com papel e caneta aí, eu sugiro que você anote todos esses pontos. Reflita sobre eles, porque aqui você vai receber um boom de informações. Então é muito importante que você anote isso, tá? Bloco de notas, papel, anota aí. Mais ênfase então no aspecto material. Primeiro ponto. Pessoas que não têm fé, pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não têm maturidade espiritual, são pessoas que se apegam facilmente ao material. Quer um exemplo? Uma vez uma pessoa me ligou, a gente estava conversando a respeito da mentoria, e eu falei, olha, por que você deseja fazer mentoria? E essa pessoa me disse o seguinte, porque minha única preocupação é ganhar dinheiro. Minha única preocupação, eu sou tão obcecado por ganhar dinheiro, por trabalhar e ganhar dinheiro, que eu esqueci da minha família, que eu esqueci da minha filha, tô perdendo o meu casamento, eu tô me deixando de lado. E aí a pessoa me disse assim, parece que quanto mais obcecado por ganhar dinheiro eu fico,
pior minha vida fica. Porque essa pessoa tá querendo tanto ganhar dinheiro e trabalhar, que ela esquece as outras áreas da vida. Então, olha só, a Mica já escreveu aí. Primeiro ponto, se apegam facilmente ao material. Pessoas que não têm fé se desgastam. Tem gente que tem 2, 3 empregos. Tem 4 trabalhos, sai de um, vai pro outro, sai de um, vai pro outro. Chega em casa tarde, acorda cedo. Essa pessoa tá num nível tão desgastante, porque ela acha o quê? Qual que é o principal ponto de uma pessoa que não tem fé que a gente tá falando aqui? Ela acha que tudo depende dela, da força dos braços dela. Quando você acha que tudo depende da força dos seus braços e você não confia em algo maior e você não entrega para Deus, e você não tem confiança em relação à fé, é lógico que você tem que fazer a sua parte. Mas quando você acredita que tudo depende de você, você vai viver uma vida desgastante, exaustiva. E aí quando essas pessoas chegam no final da vida, elas estão lá no leito, elas falam assim, deveria ter passado mais tempo com a minha família. Eu deveria ter aproveitado mais a minha vida. Eu deveria ter feito coisas que fizessem mais sentido pra mim. Eu dediquei muitas horas no trabalho. E essas pessoas começam a refletir que deveriam ter realizado sonhos, deveriam ter se conectado com Deus, ter feito o que ama. Quando você é incrédulo na fé, quando você não confia em Deus, quando você não exerce a sua fé, as coisas materiais começam a falar mais alto. Você se torna uma pessoa consumista. Para preencher o seu vazio existencial, olha que forte isso. Você vai buscar preencher com material. Então você vai comprar, nunca tá satisfeito. Você vai abrir seu guarda-roupa e vai falar assim, não tenho roupa. Só que tá cheio de roupa lá. Você vai se tornar consumista na comida. Tá com um sentimento de vazio, vai confundir com fome. E vai achar que é fome. E não é fome fisiológica, é uma fome espiritual. São coisas diferentes. Quando você não cuida da sua fé, você quer preencher o seu vazio existencial com coisas. Coisas não vão te preencher. Você pode ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa. Quantas pessoas são bem-sucedidas financeiramente no campo das finanças e são vazias internamente? Então tentando preencher absurdamente o eu delas com coisas. Então quando você anota aí, a Mica já anotou nos comentários, primeiro ponto, mais ênfase no material. Olha para sua vida hoje e pensa o seguinte, onde está o seu coração? Onde tem estado o seu coração, seus desejos, seu foco, sua energia? Tá o tempo todo pensando em trabalhar, produzir dinheiro e fazer acontecer e pagar conta? Ou você tem dedicado um tempo à sua fé? Ou você tem dedicado um tempo à confiança com Deus? A entender que nem tudo é com a força dos seus braços. Mês passado, eu fiz uma oração. E eu falei assim, Deus, literalmente foi uma oração simples e que trouxe muito efeito. Eu falei assim, peraí, Deus, eu acho que eu tô com a força dos meus braços nessa área da minha vida. Nessa área da minha vida aqui, eu tô fazendo e eu vou largar um pouco a mão. E eu vou deixar o Senhor agir. Chega, eu já entendi que nessa área da minha vida não é com a força dos meus braços. Gente, eu recebi um presente naquela semana que eu nunca tinha recebido minha vida inteira. Que eu nunca recebi. E eu falo, isso só pode vir de Deus. Isso só pode ter vindo de Deus. Porque Ele te mostra, Ele quer te entregar as coisas, Ele quer te dar as oportunidades, aquilo que você está buscando. É como se aquilo que você está buscando estivesse aqui, ó, muito próximo de você. Mas se você achar, enquanto você achar que tudo é com a força dos seus braços, você não recebe. Porque você está ocupado demais para receber um presente. Você está ocupado demais para receber o que Ele tem para te entregar. Você está achando que tudo é com a força dos seus braços. Você tá ocupado demais querendo produzir. Como é que você vai receber? Então, primeira coisa, ênfase nas coisas materiais. Esse ponto tocou você? Esse ponto tá fazendo você refletir? Coloca aí nos comentários, no Clube dos 3%, pessoas que estão se superando, vencendo a si mesmos. Eu tenho muito orgulho de vocês que estão pagando o preço aqui para se desenvolver. Lembrando que a gente está se preparando emocionalmente.
e espiritualmente para o evento do dia 8/8, às 8 da noite, um evento ao vivo. Comenta coragem aqui para você garantir o seu ingresso, que a gente está amadurecendo as nossas emoções e o nosso espiritual, aumentando o nível de consciência para você aproveitar melhor ainda esse dia. Então coloca aí nos comentários se tá fazendo sentido para você esse primeiro ponto. Que o segundo ponto aqui também é muito forte. Pessoas que não têm fé, eu vou começar com esse aqui, pessoas que não têm fé. Vou começar te explicando o que significa, quais são as consequências de você não ter fé, porque com um único versículo eu vou falar por que você precisa ter fé. Então olha só, segundo ponto. Enquanto você escreve aí nos comentários se tá fazendo sentido para você, segundo ponto das pessoas que não têm fé ou que têm, mas não vivem de verdade. São pessoas mais suscetíveis a guardar mágoas. Gente, isso aqui é muito forte. Muito forte. Pessoas que não têm fé, ou que não vivem a própria fé, ou que são incrédulas, elas tendem a guardar mais mágoas, ressentimentos, raiva, rancor, ódio, querem fazer justiça com as próprias mãos. Pessoas que não têm fé têm uma ferida emocional muito grande que não está sendo curada e restaurada. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu já gostaria que você anotasse aí nos comentários. Coloca aí, segundo ponto. Guardam mais mágoas, guardam mais ressentimentos. Pessoas que não vivem a fé guardam mais ressentimentos e mágoas. Tem dificuldade de perdoar. São pessoas que carregam raiva de alguma forma. Imagina um tapete. Se a gente abre o tapete assim, ó, embaixo do tapete tá cheio de mágoas e ressentimentos. Talvez do pai, da mãe, de uma situação do passado. Talvez da filha, do filho, do irmão. Mas são conflitos internos mal resolvidos. Pessoas que não confiam em Deus, que não exercem a fé, tem muito mais conflitos internos não resolvidos, conflitos emocionais. São pessoas que, e quando ela tem conflito emocional, ela também começa a descontar no material. O ponto 1 tem a ver com o ponto 2, porque quando você tem muito conflito interno, ansiedade, medos, você traz muito receios, sentimento de inferioridade, culpa, ódio, raiva, o que você vai fazer? Descontar no material. Na hora que você tá triste, o que você faz? Vai comprar. Na hora que você tá triste, ansioso, o que você faz? Vai comer, vai gastar mais, vai querer compensar no financeiro. E aí a vida financeira dessa pessoa é escassa. É prejudicada, porque as emoções dessa pessoa estão prejudicadas. Então, muitas vezes, quando você está frustrado, que você vai descontar no dinheiro, sua vida financeira começa a se prejudicar também. E vira uma bola de neve. Olha a Mika escrevendo aqui, segundo ponto de pessoas que não vivem a fé. Guardam muitas mágoas e ressentimentos. Aproveita que ela está escrevendo, ó, já tira um print aqui para você já salvar esses pontos que são primordiais. Coloca aí, pessoas que não vivem da fé guardam mágoas. Então, elas trazem o passado à tona o tempo todo. São pessoas que parecem que vivem uma panela de pressão. Ela tá tão na pressão do passado, tão na pressão, se cobrando, trazendo culpa, raiva, ódio, mágoa. Ou então elas tentam passar por cima dessa ferida. Ah, o que aconteceu, aconteceu. O passado é passado, eu não lembro mais dele. Mas não é assim. As feridas precisam ser resolvidas. As emoções precisam estar bem resolvidas. Se você quer crescer, de fato, se você quer ser bem-sucedida, suas emoções precisam estar organizadas, alinhadas com o coração de Deus. Se a gente fosse vasculhar o seu coração hoje, se a gente fosse entrar e fazer uma viagem dentro do seu coração hoje, o que eu encontraria? Raiva, medos. Quem estaria lá? Quem que você está carregando com você que você não perdoa? Raiva, medo, ressentimento. Se fosse um labirinto para eu achar a saída, eu passaria pelo quê nesse labirinto dentro do seu coração? Constrói aí a imagem na sua mente. Uma portinha, você entrando dentro do seu coração. Quem são as pessoas que você carrega? Talvez você não perdoou ainda.
Quais são as coisas, as pequenas sujeiras que você olha no cantinho, tem uma sujeirinha ali, você pode passar e não, nem dar bola pra ela, mas aquela sujeirinha é a culpa que você carrega. É a mágoa que você carrega. É a raiva que você carrega. É aquele senso de ter feito justiça. Um dia te humilharam, te criticaram e você queria ter feito justiça e não fez. É aquele silêncio daquilo que você guardou por anos e tá querendo sair, sabe? Conflitos internos precisam ser resolvidos. Quando você não resolve, quando você não exerce a sua fé, que é uma das formas de você realmente resolver esses conflitos, porque Deus ele é o maior médico de todos, é o maior curador de todos. Você faz uma coisa que é o terceiro ponto, que você se perde nos seus próprios desejos e vontades. Eu anotei o terceiro ponto, que é o seguinte: quando você não tem fé, ou você não exerce a sua fé diariamente no seu coração, sabe aquela coisa ardente espiritual? Quando você não exerce a sua fé, você se perde nos seus desejos e vontades. Por que você se perde? Porque você vai dar voz aos pensamentos negativos, você vai dar voz aos desejos. São pessoas que estão afundadas em pornografia, em drogas, em vícios, mentiras, orgulho. Você vai dar voz aos seus desejos carnais. Você vai dar ouvidos aos seus pensamentos negativos. Você vai ser consumido por aquilo que você vê. Tem gente que acorda pela manhã, imagina que você vai trabalhar. Vai entrar no seu trabalho às 8. Aí você acordou, tomou seu banho, tomou seu café da manhã, só que você já liga a TV. Aí na TV tá falando assim, ó, trânsito, acidente, não sei quem morreu, não sei quem foi roubado. E aí você já é, logo pela manhã, consumido com aquelas informações sujas, poluem sua mente. Aí você não tem fé, você tá incrédulo, não exerceu sua fé. Aí você vai trabalhar. Aí você vai trabalhar já com aquilo dentro de você. Chega no trabalho, colega de trabalho só reclama. Seu chefe só coloca trabalho em você. Você não se sente valorizado e reconhecido. Você não se sente amado. Já acordou, já pegou trânsito, já chegou atrasado, já tá irritado. Como vai ser o seu dia? Imagina isso acontecendo todos os dias, todos os meses. Como é que você fica? Pessoas que não têm fé, que não exercem a fé. Então, ó, anota aí, a gente já falou aqui, ó. Primeiro, tá? Primeira coisa, se apegam mais ao material. Segundo, são mais propensas a guardar mágoas. Terceiro, se perdem nos próprios desejos e vontades. São pessoas que não conseguem pôr limites nelas mesmas. Você talvez não consiga pôr limite em você mesmo. O que é colocar limite, Camila? Tem gente que fala assim, era só pra comer um docinho, eu comi 10. Era só pra pegar um negocinho de sorvete, eu peguei 20. Era só pra comprar uma calça, eu gastei X reais. Você precisa colocar limite nos seus desejos e vontades se você quer prosperar. Você precisa colocar limite nos seus desejos e vontades se você deseja crescer. Olha só, tô vendo um eita aqui, tá fazendo sentido, gente? Coloca aí, pela vontade do ser humano, a gente fica na cama até tarde, a gente não quer trabalhar, a gente quer assistir Netflix, a gente quer aproveitar a vida, né? E aí na Bíblia diz, ó preguiçoso, até quando dormirás? A gente nasceu para ser produtivo, para conquistar, para ter sentimento de realização, de plenitude, para ter um relacionamento com Deus. Nada disso adianta se você não tiver fé, se você não tiver relacionamento com Deus. Eu quero trazer aqui para você os impactos de não ter fé, para que gere muita consciência em você. Porque quando você não tem fé, você não tem motivação, otimismo perante a vida, esperança. Aí o que você faz? Seus desejos falam mais alto. Seus desejos consomem você. Desejos sexuais, pessoas afundadas em pornografia. Olha só o que acontece, e aqui eu quero trazer para você uma consciência muito importante sobre o que acontece na vida de uma pessoa que não tem fé, além de tudo que a gente está falando. Imagina uma pessoa que carrega mágoa. Uma das formas que a maioria das pessoas usam
para sanar essa dor é através da droga, que a droga é um prazer, vai trazer uma sensação imediata de alívio. Eu vou fazer uma analogia com a droga, mas você pode buscar esse prazer em qualquer lugar, na comida, no dinheiro, no sexo. Eu tô trazendo aqui para você poder entender o que eu quero dizer com essa história. A pessoa tá com uma dor emocional, guardou mágoa. A gente falou do segundo ponto aqui, é esse. Ela vai buscar o prazer. Você pode buscar o seu prazer onde mais vai te dar satisfação ali naquele momento, que é uma fuga. Então a pessoa tá lá, ela se envolveu na droga. Quando ela quer mudar e sair dessa vida, olha só o que acontece quando você quer fazer com a força dos seus braços. Quando você quer mudar algo, então imagina que a pessoa quer deixar aquela vida. Você quer mudar na sua vida a procrastinação, você quer mudar na sua vida uma série de coisas. Quando essa pessoa quer mudar, ela primeiro perde. Olha só isso aqui. Ela primeiro perde o contato com a droga. Então na cabeça dela ela tá perdendo aquilo que era bom. Ela só tá perdendo, não tá ganhando nada. Só que ela quer mudar. Só que ela tá perdendo. E o cérebro dela fala assim, você tá perdendo. Perdendo a droga, expõe-se à dor. Como é que ela vai lidar a hora que aparece aquela mágoa e aquele sentimento? Como é que ela vai lidar a hora que aparece aquele conflito emocional que ela tem com o pai, com a mãe, com o irmão, aquela frustração que ela carrega? O ser humano vai correndo, desesperado, buscar suprir aquela dor com a força dos próprios braços. Com a força dos próprios braços, você vai atender aos seus desejos. Você vai buscar prazer na pornografia, prazer no dinheiro, prazer nas drogas, no cigarro, nos vícios. Por isso que muitas pessoas se perdem na vida. Por falta de fé, de confiança, de abrir a mente, de consciência. A pessoa não muda. Porque na hora que ela tá mudando, ela perde aquilo e aparece a dor. E o que ela faz com aquela dor? Ela quer o quê? Fugir, tirar, arrancar aquela dor dela. E qual é a forma que ela tem de arrancar? Opa, vou no que me dá prazer imediato. Por isso que para muitas pessoas é difícil mudar um comportamento. Porque tudo que ela enxerga é, mas peraí, se eu largar aquele prazer imediato eu vou perder e ainda vai aparecer a minha dor? Ainda vai expor a minha dor? Ah, não, eu prefiro voltar para lá. E vira um ciclo comportamental destrutivo. Muitas vezes na sua vida, você não está abrindo mão de algo porque expõe uma dor que você precisa curar. Só que se você não cura essa dor com coragem, se você não olha para ela, para esse conflito e não cura, você vai ficar sempre num ciclo buscando prazer imediato. Ah, eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Ah, hoje eu vou pôr soneca. Ah, hoje não tem problema, eu vou gastar isso aqui. Aí você começa a gastar mais do que você pode, a viver acima da sua condição, a comer mais, desesperado, sem perceber, numa ansiedade, num fluxo de ansiedade. Então imagina que a ansiedade seja a sua dor. Um sintoma, na verdade, né? A ansiedade ela é um sintoma da sua dor. Então você tá ansioso, o que você faz? Nossa, preciso tirar esse sentimento de angústia, de ansiedade. O que você vai fazer? Comer. Só que quando você não come, quando você tá ansioso e não faz aquilo, você tem que lidar com a ansiedade. Como é que você lida com a ansiedade? Se você não tem maturidade emocional para isso, você vai voltar para aquele padrão de comer de novo. E aí você vai ficar nesse ciclo, vai engordar, só vai abaixar sua autoestima. Você vai entrar num ciclo, aí eu começo a engordar, eu começo a olhar no espelho, eu já não me reconheço mais, minha autoestima já fica baixa, meu casamento já tá comprometido e aí começa a entrar num ciclo. Por que eu tô trazendo isso aqui pra você? Porque essas são as consequências de você não ter fé. Essas são as consequências de você não viver a sua fé. É muito fácil alguém falar, eu confio em Deus, beleza? Você acredita em Deus, mas você... É muito fácil alguém falar, eu acredito em Deus. Mas você confia de verdade? Mas você quer pagar o preço da mudança? De fato você quer mudar? De fato você quer mergulhar na sua fé? Tá fazendo sentido? Coloca aí nos comentários. Eu sempre pergunto aqui pra vocês se vocês estão comigo, conectado comigo aqui, se vocês estão entendendo realmente o que eu quero trazer pra vocês. Porque isso aqui, quando entra na sua mente esse conteúdo, quando você tem uma insight que você fala, caraca, agora eu entendi por que eu tô desse jeito, é a hora que você muda. A hora que você tem consciência é a hora que você muda. Então coloca aí se tudo isso aqui tá fazendo aquele insight, sabe? Aquela ideia que vem, aquela chavinha que cai, que você fala assim, aquela ficha que cai, que você fala, meu Deus, agora eu tô entendendo algumas coisas que eu estou vivendo. Então, pra gente resumir esses 3 pontos, enquanto você coloca aí nos comentários,
Uma pessoa que não tem fé ou que não vive a própria fé dá mais ênfase ao material, por isso ela sofre mais. Tem tendência a guardar mais mágoas e se perde nos próprios desejos e vontades. Ainda tem mais coisa que daria para eu ficar aqui trazendo muitos pontos de não ter esperança, não ter motivação, de não saber o que quer pra vida. Nossa, ainda tem muitos pontos que daria pra gente trazer aqui. Eu trouxe esses 3, que são os 3 muito comuns hoje. E aí eu quero trazer pra você por que você deve ter fé e exercê-la diariamente. Por que você deve ter fé e exercê-la diariamente? Tem um versículo aqui bíblico que vai resumir tudo, e que eu quero trazer pra você. Só que antes de resumir pra você que tá chegando agora, coloca coragem aqui nos comentários, porque eu quero te lembrar do nosso evento do dia 8/8 às 8 da noite, que você vai aprender os 6 pilares da autoconfiança e da plenitude. Se você ainda não tá sabendo, coloca coragem. E se você já está no grupo e você quer convidar alguém, me chama lá no direct, no particular, me fala quem é essa pessoa. É um grupo muito seleto, tá? Então eu vou te compartilhar com você, porque você tá indicando alguém, então eu compartilho o link com você para você indicar essa pessoa. Nesse grupo só tem pessoas que estão comprometidas a crescer. Eu não quero pessoas curiosas, eu não quero pessoas que acham que eu vou salvar a vida delas, porque eu não vou salvar a vida de ninguém. Eu não quero pessoas que estejam lá só porque vão absorver o conteúdo. São pessoas que estão dispostas, como você, a crescer, a de fato pagar o preço, a aplicar na própria vida. Então, se você tá nesse grupo, você já é diferenciado. Não é para qualquer pessoa, é para quem está comprometido a crescer, como você que está aqui. Então, lembrou de alguém? Quer convidar alguém? Um colega de trabalho, um primo, um amigo? Olha, já me avisa no direct que eu compartilho o link com você pra gente enviar para essa pessoa. Então já digita coragem aqui para você participar desse grupo seleto, tá? Não esquece de fazer sua inscrição e entrar no grupo do WhatsApp, porque essa vai ser a chave para garantir o seu ingresso online. Olha só, por que ter fé? Se você for ler a Bíblia, você vai ver que a fé traz salvação, que a fé traz um monte de coisa que tá lá e é muito importante. Só que se eu falo isso aqui, é muito técnico e muito profundo, e tem pessoas que ainda não têm tanta fé. Então tem um versículo que resume tudo, que diz assim, porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Vou ler de novo e eu gostaria que você guardasse 2 palavras aqui hoje. Paciência e coragem. Olha só. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. O tema de hoje é por que você deve ter fé. A fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Por que você deve ter fé? Além de milhares de motivos de cura, restauração, de salvação, de uma série de coisas que está na Bíblia, o principal para você que está começando agora, que quer exercer sua fé, que quer aumentar sua fé, que diz assim, quando você lê as Escrituras, quando você ora, quando você conversa com Deus, quando você entende a palavra, cria um relacionamento diário com Deus, você desenvolve paciência e coragem. Por que essas 2 coisas são tão importantes na sua vida? Vamos começar pela paciência? Por que muitas coisas dão errado na sua vida? Coisas materiais, suas conquistas, as coisas que você faz, às vezes os conflitos internos que você tem. Nossa, fiz e deu algo errado. Será que eu não sou capaz? Por que muita coisa você sente que não vai pra frente na sua vida? Primeiro, será que tá faltando paciência? Ontem eu conversei com uma pessoa, foi tão construtiva a nossa conversa, porque ela falou assim, tudo que eu começo eu paro. Tudo que eu faço eu sou inconstante. Eu quero uma coisa, eu começo e paro, eu nunca termino. Eu tenho tantas habilidades, a pessoa falou, eu sei fazer isso, mas tá, eu sei fazer tudo isso, mas eu não dou continuidade a nenhuma dessas coisas. E aí parece que a minha vida não vai pra frente. Paciência é uma virtude divina. Quando você tem fé, você começa a exercer a paciência. O que é a paciência? Eu pego uma única coisa na minha vida e eu vou ter paciência de plantar, de colocar água, de regar, de esperar crescer,
e de dar o fruto. Ou seja, eu pego uma única coisa e eu faço até dar certo. A fé te traz paciência. Paciência para lidar com conflito, paciência para lidar com o que é difícil, com situações desafiadoras na sua vida, paciência para lidar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com o dia a dia, com o seu trabalho, paciência com você mesmo, porque muitas vezes você tem paciência com todo mundo, mas não tem com você. A fé traz paciência. Paciência é a capacidade de esperar. De esperar sem sofrer. De esperar sem se cobrar. De esperar sem desespero. Sabendo que você está no caminho certo. Que tudo aquilo que você está fazendo está construindo algo. É a capacidade de não desistir. De não paralisar. De não escolher várias coisas e começar e parar. Paciência é a capacidade de você ter um destino, um norte. E você ter paciência para chegar até lá. Talvez a sua viagem vá demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses. Aquilo que você deseja nos seus sonhos vai acontecer daqui a 1 ano. Se você não tiver paciência para plantar, para regar, para visitar o seu jardim, para cuidar do seu jardim, com 3 meses você desiste. Aquilo que era para chegar em 1 ano, vai chegar em 5. Porque você tá encaminhando para frente, postergando, adiando, deixando para depois. Paciência é uma virtude divina. Não é uma coisa que eu falo assim, a partir de hoje eu vou ter paciência. Não. É com a fé que eu tenho paciência. Sabe por quê? O relacionamento com Deus exige paciência. Você não vai orar hoje e você vai ter uma resposta pronta. Você não vai orar hoje e falar, Deus, nossa, eu preciso disso. Pronto, caiu na sua vida. De um dia para o outro. Não. O relacionamento com Deus exige espera, paciência. Nem tudo é do seu jeito, no seu tempo e na sua hora. As coisas não acontecem do jeito que você quer que as coisas aconteçam. Por que você precisa ter fé? Está escrito aqui. Nós precisamos desenvolver a nossa fé para termos paciência. Paciência para todas as áreas da vida. Imagina você na sua vida financeira. Você está aprendendo a investir. Quando você vai investir, você tem que ter paciência. O investimento financeiro ele é a médio e longo prazo. Quando a gente está falando de um tipo de investimento. Se você não tem paciência para aquele dinheiro render, você vai tirar rápido e vai gastar com coisas que talvez você nem precisaria. Se você não tiver paciência com a sua vida financeira, com a sua vida amorosa, com as pessoas do seu trabalho, com você mesmo, você vai viver num alto campo de estresse, de ansiedade, de desespero. Se você não tem paciência para construir um relacionamento com Deus, você vai viver como uma pessoa que fala que tem fé, mas não vive a fé. Segundo ponto, coragem. Coragem, por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Romanos 15:12. Coloca aqui nos comentários, ó, Romanos 15:12. Opa, 15:4. Coragem. Por que é que você precisa de coragem na sua vida? Ontem nós fizemos a live das 4 características, 4 passos para você ser uma pessoa mais valorizada e respeitada. E ontem eu falei o seguinte, olha, você admira as pessoas que são corajosas, que vão, que fazem acontecer, que conquistam e tudo mais. Isso mesmo, 15:4, Mica. Aí, você admira as pessoas que têm mais coragem. Porque talvez te falta coragem para fazer acontecer. Te falta coragem para encarar a vida. Se você não tem coragem, olha só, você vai fugir dos problemas. Aproveita que eu tô falando a palavra coragem e já, digita aqui nos comentários a palavra coragem para você participar do evento do dia 8/8 às 20, hein? Agora que eu me toquei que a palavra coragem é a mesma coragem que a gente vai utilizar aqui. Quando você não tem coragem, ou tem pouca coragem, você foge dos problemas. E a pior coisa que você pode fazer na sua vida é fugir dos seus desafios. Porque problemas e desafios te fortalecem, te fazem crescer. Quando você foge dos seus problemas, você não cresce. Por que você precisa ter fé? Tá escrito aqui, para você ter coragem.
Por que que você precisa ter coragem? Eu vou falar uma coisa pra você muito forte. Pra você ter fé, você precisa ter coragem. Mas muita coragem. Porque Deus vai mandar você fazer coisas que talvez você não teria coragem sozinho. E Ele vai falar, vai que eu tô aqui. Aí você vai falar, nossa, mas e se der errado? Mas e se não der certo? Aí você vai, o negócio dá super certo. Aí você vai, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas da sua vida. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe do fio do cabelo ao dedo do pé o que você precisa. Só que se você não pede, se você não ora, se você não tem relacionamento com Ele, como é que você vai receber? Como é que você vai ter coragem para fazer o que Ele te fala para fazer? Eu sempre conto aqui nas lives um caso muito especial que aconteceu pra mim, que eu estava almoçando na faculdade na época e eu vi uma moça da limpeza. Eu sempre conto isso aqui porque me marcou muito. E quando eu subi pra dar aula, veio muito forte no meu coração. Vá até ela, abraça ela e diz, eu estou com ela. Eu sabia que era pra fazer com a moça que estava lá limpando a faculdade na época. E eu falava assim, não, eu abraçar a mulher, nem sei quem é a mulher, vou chegar lá do nada. Eu vou meio que abraçar a mulher. E eu tentei me enganar, eu tentei falar pra mim mesmo que eu não ia lá. E aí, de repente, falei, não, eu vou. Eu preciso de coragem. Coragem, gente, pra encarar seus desafios, pra ser cara de pau, pra fazer o que você precisa fazer, pra lidar com o julgamento, pra lidar com a crítica, com medo do que as pessoas vão pensar. Coragem é algo que você precisa ter pra ontem na sua vida. E aí eu desci. Quando eu desci pra falar com a moça, eu olhei bem pra ela e falei, meu Deus, né? Vamos lá, coragem, Deus mandou. E aí eu falei, fulana, né? Posso te abraçar? Gente, eu fiquei sem jeito. E ela olhou pra mim, limpou as mãos, que ela tava lavando um pano lá. E ela falou, pode. Eu falei, mas peraí. Antes de eu te abraçar, Deus mandou te dizer, vá até ela, abraça ela e diz, eu estou com ela. Quando eu falei isso, aquela mulher começou a chorar, me abraçou desesperadamente. Tinha uma outra junto. E o que mais me impressionou foi essa outra moça, que ela falou assim, tá vendo só? Tá vendo só? Deus te responde de forma rápida. Você acabou de falar, acho que ela tinha acabado de falar de um assunto e Deus deu a resposta pra ela naquele momento. Por que eu tô te contando isso? Porque pra você ser instrumento de Deus, você precisa ter coragem. Pra você ser usado por Deus, você precisa ter coragem. Pra você transformar vidas, você precisa ter coragem. Coragem é uma habilidade divina que você precisa desenvolver. Para você curar uma ferida, precisa ter coragem, ferida emocional. Para você lidar com seus problemas, precisa ter coragem. Tem muita coisa que você está empurrando para debaixo do tapete por falta de coragem. Aí, a coragem, a gente pode falar de 3 tipos de coragem, tá? A coragem física. O que é a coragem física? É aquela que eu tô dormindo com uma preguiça e para ir na academia eu quero coragem. Nossa, sabe quando você fala assim, eu preciso de coragem para ir na academia hoje? A coragem do corpo físico. Quando você não alimenta esse tipo de coragem, o seu corpo ele vai se acostumando com o sedentarismo. Ele vai se acostumando com a flacidez, com a preguiça, com a gordura. Ele vai se acostumando com a escassez. O corpo vai se acostumando com a fraqueza. Quando você não desenvolve coragem no seu corpo, você está incentivando ele a ser um corpo fraco. A ser um corpo que está acostumado a ficar muito tempo deitado. Eu preciso descansar. Às vezes você nem precisa descansar, você precisa descansar a mente. E quando você precisa descansar a mente, muitas vezes cansar o corpo é a alternativa. Caminhar, sair, fazer um exercício físico. Você precisa eliminar suor. Você precisa eliminar gordura. Camila, eu sou uma pessoa magra. Eu tô falando de gordura no sentido... peraí que saiu aqui meu... Camila, mas eu sou uma pessoa magra. Não é porque você é magra que você não tem gordura. Eu tô falando de gordura que... Gente, tô falando daquela gordurinha que tá lá na placa da sua artéria, que tá acumulando e você nem sabe. E você nem sabe. Aquela gordurinha que tá lá no seu fígado acumulando e você nem sabe. Não é o fato de esteticamente você ser obeso ou magro demais. Eu tô falando de você treinar o seu corpo a ser um corpo ativo. A ter uma postura ativa. A ter força. Mente forte não habita em corpo fraco. Primeira preguiça que você vai vencer, primeira coragem que você vai aplicar ou preguiça que você vai vencer é a do corpo. Gente, é muito mais gostoso deitar e dormir e curtir a vida na inércia, na passividade, do que você levantar e ir pra academia, sim?
Mas você precisa treinar o seu corpo para que ele seja um corpo saudável e forte. Então você vai precisar de coragem física. Ah, eu tô sem coragem hoje. É essa coragem que você vai precisar exercer. Segundo tipo de coragem que você vai precisar exercer é a coragem emocional. O que é a coragem emocional? Talvez essa seja a que 97% das pessoas não têm. O que é coragem emocional? É a coragem para se expor, falar o que você pensa, da forma como você pensa com sabedoria. Na Bíblia, quando a gente fala de ter fé, Deus ele diz, olha só, que nós precisamos de coragem. Então tá aqui, ó, por meio da paciência e coragem. Coragem para quê? Para buscar sabedoria. Coragem para lidar com seus conflitos internos, para olhar para sua mágoa, para perdoar. Você precisa de coragem para perdoar. Você precisa de coragem para dizer não. No campo das emoções agora, hein? Você precisa de coragem para expor o que você pensa, para ter uma conversa difícil, desafiadora com seu marido, com a sua esposa, para se posicionar, para educar os seus filhos. Você precisa de coragem para assumir algo que você acredita, para falar sua verdade para o mundo, para expor suas habilidades, para expor o seu potencial. Sem coragem, nada disso sai. Sem coragem, a gente não consegue trazer à tona. Quantas vezes na minha vida eu fui uma pessoa sem coragem e eu perdi oportunidades na vida? E eu perdi oportunidades de falar o que eu penso, de ser quem eu sou, de expor minha verdade, de me destacar num trabalho, de receber mais dinheiro, de crescer. Até um dia que eu falei, basta, eu tô perdendo uma série de coisas na vida por falta de coragem. E a coragem emocional. De todas as que eu quero trazer aqui, eu trabalhei muito essa coragem emocional. São 3 tipos de coragem que você precisa trabalhar na vida. Física, emocional e espiritual. Porque para você encarar Deus, você precisa ter coragem. De verdade, de verdade. Gente, eu lembro quando eu li a Bíblia, eu comecei a me sentir mal. Porque eu comecei a ler a Bíblia e eu falei, nossa, como eu sou errada. Nossa, quanta coisa eu tenho para mudar na minha vida. Como eu tava vivendo de forma errada. Como eu pensava de forma errada. Porque para ler a Bíblia, para ter fé, e fé de verdade, não é fé religiosa. Não tô falando de doutrina, eu tô falando de fé. Eu tô falando de conexão direta com Deus. Para se conectar direto com Deus, você precisa ter fé. Coragem é a palavra que você vai digitar aqui nos comentários se você quer participar do evento. E coragem é o que você precisa ter na sua vida nesses 3 campos, físico, emocional e espiritual. Porque para encarar Deus você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de diminuir seu orgulho e seu ego e falar assim, Deus me restaura. Deus, eu estou aqui disponível. Para você se colocar disponível para Deus, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para separar um tempo para Deus. Você precisa de coragem para se humilhar diante dele. Para reconhecer seus erros, para colocar diante dele o seu pior lado e falar assim, Deus, ó, isso aqui eu faço escondido. Tem hábitos que você faz escondido para que ninguém veja. Não faz mal para ninguém, né, esse hábito, e aí você continua fazendo. Ah, não faz mal para ninguém. Tem hábitos que as pessoas vão te encher o saco e você vai mudar. Ah, nossa, me falaram que eu sou crítica demais, que eu cobro demais. Você vai mudar porque impacta pessoas. Só que tem hábitos que você faz dentro do quarto. Tem hábitos que você faz lá no banheiro. Tem hábitos que você faz quando ninguém tá vendo. Lá no seu trabalho. Que não prejudica ninguém. Só você. Mas você continua fazendo. E aí, quando você se expõe pra Deus, Deus sabe de tudo. Você precisa ter coragem pra assumir pra Ele que você tem aquele hábito. Coragem de dizer, eu errei, eu pequei, eu quero mudar. Coragem pra mudar. Coragem para mudar talvez seja o que falta para a maioria das pessoas, porque para mudar tem que ter peito, tem que ter coragem. Sabe por quê? Você vai diminuir o orgulho, você vai ver que você não tá certo, você vai querer voltar ao comportamento que você tinha. Coragem é a palavra que você vai sair dessa live. Qual é a área da sua vida? Qual é o tipo de coragem, física, emocional ou espiritual, que você precisa ter? Camila, eu acho que é a física na minha vida, porque eu preciso cuidar de mim. Minha saúde, minha estética, eu preciso cuidar, preciso ir ao médico. Eu tô vendo minha saúde cair e eu não tô fazendo nada por isso. Camila, eu preciso de coragem emocional. Coloca aí, você precisa de física, emocional, espiritual, todas elas, 2 delas, coloca aí nos comentários.
Camila, eu preciso de coragem, ó, física, emocional. Camila, emocional é o que mais tá me perturbando. Eu preciso de coragem para expor, para falar, às vezes coragem para falar com o cliente, coragem para falar do preço do seu trabalho, coragem para você se sentir mais segura, para você expor algo para alguém. Camila, eu preciso de coragem emocional. Camila, eu preciso de coragem espiritual. Eu sento para falar com Deus, mas não sai. Eu não tenho coragem, não consigo, não vai. Olha só, todas elas, grava essa live, guarda isso aqui com você. Porque o que eu gostaria de propor para você? Se você tá dizendo que você precisa de todas elas, e olha só, todas elas. Primeira coisa que você vai fazer, escolhe uma para você começar essa semana. Camila, eu vou melhorar minha coragem física. Essa semana eu vou me propor a pelo menos fazer 1 ou 2 caminhadas. E durante as caminhadas eu já vou conversando com Deus. Pega algo na sua vida dentro desses 3 pilares. Você precisa orar mais. Você precisa se expor mais, ter mais coragem emocional. Você precisa ter mais coragem física. Pega uma dessas coisas, qualquer um dos exemplos que eu dei aqui e aplica na sua vida. Essa semana você vai vencer e você vai ter coragem para... Complete a frase. Essa semana você vai vencer. Não precisa colocar nos comentários agora. Pensa aí. Se compromete com você. Essa semana você vai ter coragem para... E aí você vai colocar. Acordar mais cedo, acordar no horário, caminhar, orar, fazer um devocional. Enfim, você pode colocar uma atitude ou uma ação para você começar a praticar a partir dessa semana. A partir disso, você vai estar comprometido com você e com Deus. Porque quando você tem fé, Deus restaura tudo que eu falei aqui na live. Quando você tem fé, Deus começa a trabalhar você. Só que você só precisa de uma coisa, estar aberto. Quando você não está aberto à mudança, quando você não está aberto a ter fé, como é que Deus vai entrar? Ele não é uma pessoa que invade o seu espaço. Ele espera você abrir a porta. Ele espera você abrir a porta. Então você precisa abrir a porta. Você precisa querer mudança. Desejar mudança. Se você não tem esse desejo de mudança, você pode só querer, mas nada vai acontecer. Que live, hein? Quanto conteúdo aqui nessa live, quanto ouro aqui pra você. Lembra de digitar aqui a palavra coragem nos comentários para garantir o seu ingresso. Se a gente já tá profundo aqui, imagina no dia 8/8, às 8 da noite, o que a gente vai viver nessa noite extraordinária. Então, ó, já garante o seu ingresso aqui, tá? Nós vamos fazer até o dia 8, todos os dias de live, menos sábado e domingo, então todos os dias de segunda a sexta, lives com conteúdos profundos aqui pra você. Deixa eu já ver o tema da nossa próxima live, pra eu já trazer aqui pra você se preparar. Ixi, eu acho que eu não tô com o tema aqui. Se eu não me engano, é sobre complexo de inferioridade, tá? Mas depois eu coloco lá nos stories pra você. De 0 a 10, o quanto essa live de hoje fez diferença na sua vida? Camila, 10. Ah, explodiu minha mente. Eu saio daqui com a palavra coragem na mente. Por que eu preciso ter fé? Eu já entendi tudo e a partir dessa live eu vou começar a mudar. Camila, mais ou menos eu preciso rever a live. Eu vou deixar ela no YouTube e no Instagram para você rever. Se você não tá inscrito no canal do YouTube, lá, às vezes é até melhor para você assistir, que você pode pôr numa velocidade maior, de repente você tá com pouco tempo, você consegue acelerar, tá, o conteúdo. Então eu vou deixar para você assistir. E amanhã nós temos live também, tá? Amanhã, só que a live de amanhã é à noite. Vai ser no período da noite. Se eu não me engano, 20 horas. Eu vou divulgar tudo nos stories pra você. Então vai acompanhando, entra no grupo do WhatsApp digitando a palavra coragem, porque daqui até o dia 8 você vai se tornar uma pessoa ainda melhor e diferente. Uma pessoa com mentalidade, com uma mentalidade de expansão para mudar a sua vida. 10, 10, 100, 10, show de bola, show de bola. Muito bom saber que fez sentido para vocês. Nos vemos então na live de amanhã. Um ótimo dia para você. Reveja, anote e saia daqui com uma ação pronta para você colocar em prática. Não esquece do seu print, de marcar o seu print, de colocar a frase que mais te marcou aqui na live de hoje. Quanto aprendizado tem aqui para você. E nos vemos na próxima live de amanhã. Beijo grande!